Olá, bom dia, pessoal. É, Hoje vamos falar sobre a teoria de Piaget. Nossa equipe é composta por eu, Andressa Santos Queiroz, por Cássia Regina Conceição dos Santos e Giovanni Lima de Sena. Hoje a gente vai explorar, né, as contribuições de um dos maiores estudiosos, né, do desenvolvimento humano, Jean Piaget, no qual ele dedicou sua vida a entender como as crianças aprendem e constroem o conhecimento, oferecendo assim ferramentas valiosas para a educação. A gente vai abordar aqui as principais características de sua teoria, né, as etapas do desenvolvimento cognitivo, que é algo muito importante nessa teoria dele, e como essas ideias também podem ser aplicadas na prática educacional. Bom, assim, antes de a gente começar, é bom saber quem era Jean, né? Jean era um psicólogo e biólogo suíço, tá? Ele acreditava que o conhecimento não é algo que recebemos e pronto, né? Pelo contrário, para ele a gente constrói, né, ativamente esse conhecimento através das nossas interações com o ambiente e com as pessoas assim do nosso redor. Então, essa visão dele revolucionou a educação e nos ajuda assim a entender melhor como o aprendizado acontece. Olá, eu sou Cássia Regina, vou dar continuidade ao trabalho do meu colega aqui e vou falar um pouco sobre as características essenciais, né, do trabalho das teorias de Jean Piaget. Ele vai dar ênfase no foco do desenvolvimento cognitivo, na teoria por estágios, na aprendizagem ativa e na importância da interação social. Quando a gente fala do foco no desenvolvimento, ele vai falar das estruturas mentais que evoluem com a idade. Já quando você fala dos estágios, ele vai entender que ocorre por fases, que elas são sequenciais e cumulativas, ou seja, a criança vai agregando novos valores, novos conhecimentos. E quando você fala de aprendizagem ativa, o aluno constrói o conhecimento com base na interação com o ambiente. E na interação no meio social, os outros vão influenciar no processo de construção cognitiva. Deste modo, podemos concluir que, para Piaget, a adaptação é a essência do funcionamento intelectual e biológico. E, como sabemos, o desenvolvimento cognitivo é dividido em 4 estágios principais: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Desta forma, o desenvolvimento humano dependerá dos fatores e de suas interações, como a maturação, a experiência ativa, a interação social e a equilibração, como vemos alguns exemplos. Seguir. Próximo. Olá, eu sou Próximo Joivane slide. Sena. Olá, eu sou Joivane Sena e eu vou falar sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo defendido por Jean Piaget. É, a primeira e a segunda fase são o sensório motor, de 0 a 2 anos, e o pré-operatório, de 2 até 7 anos. Né? Essas idades elas podem variar em questão de meses, ela não é uma transição exata, né? Isso, como a colega já citou, vai dependendo do ambiente, da interação social, né? Mas a primeira fase, vamos à primeira fase, que é o sensório motor, que é a fase ali onde a criança aprende explorando e administrando reflexos, movimentos e sensações. Então, nessa fase em que ela aprende a segurar objetos, né, mas nos primeiros meses de vida, as reações são involuntárias, né, e, e com o tempo também ela vai aprendendo a questão da ação e reação. Então, a criança aprende se chorar ou choramingar, ela vai ganhar um afago, vai ganhar comida. Então, ali ela vai começar a balbuciar algumas palavras, mas basicamente ela entende esse movimento de ação e reação, né? O que ela pode fazer para conseguir uma coisa ou outra.
Na segunda fase, que é o pré-operatório, de 2 a 7 anos, começam a utilizar o uso de símbolos e linguagens, né, para representar o mundo. Tem a questão também do egocentrismo, mas no sentido de que ela vê o mundo somente sobre a sua perspectiva, ela não consegue perceber que existem perspectivas de outras pessoas. Também uma fase de confusão entre realidade e fantasia. Então, às vezes a criança faz algo errado e ela coloca a culpa no cachorro, no gato, no brinquedo. Então, essa é uma fase bastante interessante, na fase pré-operatória, é o slide anterior, né? E ainda do pensamento intuitivo. Aí, agora, na fase concreta, dos 7 até 11 ou 12 anos, ele começa a operacionalizar concretamente. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe muito cotidianamente é a questão do um dinheiro, dois dinheiros, né? Às vezes a criança tem duas moedas de 25 centavos, mas por ser dois, ela acha que vale mais do que uma moeda de R$ 1. Então, ah, nessa fase 3 de operações concretas, ela começa já a perder esse, essa, esse movimento, de deixar de fazer esse tipo de coisa. Então, ela vai ter o pensamento lógico aplicado a situações concretas, né? Ela já vai aprender a somar que 52 moedas de 25 centavos vale menos do que as de R$ 1. Também vai, nesse caso aí, a compreensão matemática, né? O raciocínio lógico, foco no presente, e também ela começa a estabelecer relações entre conceitos aprendidos, né? E ter aqueles estalos em que ela aprende a associar conceitos. E a última fase é a partir dos 12 anos, né, 11, 12 anos, que é onde tem a fase de operação formal. É quando tem o pensamento abstrato hipotético, a criança ela já consegue formalizar hipóteses, começa também a criar e a dar soluções ainda simplificadas, né? Principalmente nos anos iniciais, aí, até os 14, 15 anos. Soluções simplificadas para problemas complexos. Também é a fase em que consegue já trabalhar em matemática números negativos, né, e outras relações. E o Jean Piaget ele fala que essas fases, todas essas etapas, elas são sequenciais e nenhuma pessoa pode avançar ou regredir, né? E nesse caso, como a colega citou anteriormente, ela é cumulativa. Próximo. Voltando, vou falar um pouquinho sobre as aplicações práticas da teoria de Piaget. Dando continuidade ao que a colega falou, o planejamento está alinhado aos estágios, a aprendizagem deve ser ativa, a adaptação do ensino e promoção da autonomia. Ou seja, para aplicar a teoria, né, pode-se planejar atividades e projetos interdisciplinares que promovam a experimentação e interação com o ambiente. Como se falar em planejamento, tem que estar até de acordo com a faixa etária, pode-se propor debate temático que as crianças, de acordo com essa faixa, com esse estágio, possam pensar criticamente ou defender suas ideias, também pensando, adaptando ao ensino também, e a promoção da autonomia, realizar pesquisas de campo que permitam que os alunos explorem e construam conhecimentos a partir das suas próprias experiências, e, além disso, a aprendizagem baseada em problemas, que coloca os alunos no centro do processo, para que ele possa resolver problemas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, é pensar, é aplicar a teoria, mas tendo cuidado de alinhar os estágios, né? Ser algo prazeroso, a aprendizagem seja ativa, seja dinâmica, mas que o aluno também faça parte desse processo, que tenha autonomia para desenvolver
àquilo que é proposto mediante a um planejamento bem alinhado, aonde o foco é na aprendizagem do aluno. Dou continuidade à colega agora. Bom, aí a gente trouxe aqui uma demonstração prática, né, sobre essa ideia de Jean Piaget, que é a demonstração, né, de conservação de líquido. É, ele para que esse teste de conservação tem a parte pré-operatório, né, e as operações concretas, que é com base no desenvolvimento cognitivo que ele apresenta. Aí aqui tem essa imagem é, que ele vai simular esse teste de conservação. Aí meio que a gente tem que imaginar que para uma criança, dois copos com a mesma quantidade de água, no caso, se colocar a água de um dos copos em um recipiente mais largo, a criança no estágio pré-operatório, né, ela vai dizer que a quantidade de água mudou. Já a criança no estágio de operações concretas, que ela entende melhor, né, o conhecimento dela está mais apurado e tal, ela entende que a quantidade continua igual. Então, esse tipo de atividade, como posso dizer, ela é uma excelente ferramenta de avaliação e ensino. E com isso a gente trouxe aqui essa demonstração em prática.
Bom, com essa demonstração a gente deu para perceber que até os dias de hoje, né, as teorias de Pierre vêm se prolongando e trazendo várias aprendizagens para o mundo contemporâneo. Nisso, né, a gente pode concluir que Jean Piaget nos ensinou que educar é muito mais do que ensinar conteúdos e compreender as fases do desenvolvimento cognitivo criar experiências, né, que respeitem o ritmo e as capacidades de cada aluno. Como ele mesmo diz, né, a principal meta da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir, né, o que outras gerações fizeram. Então, muito obrigado pela atenção e estamos à disposição de qualquer dúvida ou comentário. Deixamos aqui Obrigada. uma reflexão sobre Jean Piaget e obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.